E aí pessoal, tudo bem? É, eu estou fazendo esse vídeo pelo seguinte motivo, como vocês podem ver no título, para atualizar sobre a segunda edição da revista Literatura Fantástica, que é uma revista pulp, né, focada ali em gêneros ligados ao fantástico, ou seja, fantasia, terror, ficção científica, horror cósmico, dentro de uma releitura da produção pulp. E aí a gente tem exemplos históricos, como a Weird Tales e outras do tipo. Por que eu estou fazendo esse vídeo e não um texto na página? Vocês vão entender. E eu quero inclusive começar explicando isso com um pedido de desculpas pelo atraso. E eu espero que vocês entendam um pouco o meu lado, o motivo pelo qual houve um atraso e um não pronunciamento tão claro. Na verdade, houve tentativa de pronunciamento, mas eu vou chegar lá, tá? Para quem não sabe, a revista começou ali em outubro, né, de fato, foi a primeira publicação dela, reuniu quase 60 autores, ela saindo a R$ 2 na Amazon e estourou de venda, né? A gente teve tanto autores já consagrados do meio literário nacional, como já teve também ali autores que tiveram sua primeira publicação pela revista. Né? A gente tem ali exemplo Robilan Correia e outros autores mais, e outros já consagrados, como o Fred Alvarenga. E a revista deveria ter saído originalmente em dezembro, acabou tendo um pequeno, grande atraso aí. Eu reconheço a falha disso e eu vou explicar o que houve. Ela ia sair ali no quinto dia útil de dezembro e no final de novembro eu comecei a passar muito mal. Né? Isso daí foi piorando, piorando, eu achava que ia melhorar, que ia dar conta. Primeiro eu quis adiar 5 dias ali, e aí eu descobri que estava com Covid. Quando a ficha ali em si caiu, né, que eu fui correr atrás do que poderia não ser feito, porque não existe um tratamento eficiente que você possa fazer em casa, pelo menos até onde me consta. Né? Tem médico que indica ali a ivermectina, cloroquina, esses negócios todos, mas a gente sabe que isso não funciona, é um achismo. E devido aos efeitos colaterais que tem, até por eu ter sopro no coração também, eu preferi não tomar, né? Não ir por esse caminho. E meu decisão foi o seguinte: meus sintomas foram um pouco mais severos do que poderia esperar, o quadro foi só piorando. Eu tive arritmia cardíaca, estava difícil respirar. Então, quanto mais eu puxava o ar, mais o coração acelerava. Se eu não puxava o ar para o coração não descompensar, eu não respirava, né? Não dá para parar de respirar. Muita dor no corpo, muita dor de cabeça, a fraqueza terrível, um, um torpor mental horroroso, parecia que eu estava bêbado o tempo todo, a sensação era essa, até a noção de espaço eu perdi, trombava nas coisas o tempo todo, quando ia no banheiro, e fui achando que iria me recuperar. Isso ali no comecinho de dezembro, não conseguia trabalhar por causa desses sintomas, principalmente pelo torpor mental. É um serviço que, embora eu tenha muito prazer, ele é estressante também, então, ainda que eu não tivesse torpor mental, seria um pouco complicado ali, eu tava com um corpo horrível, não aguentava ficar muito tempo acordado. Porque eu não sei se sabe, normalmente eu não tenho o menor problema em virar à noite, às vezes eu viro à noite o dia e depois a outra noite também trabalhando, sem problema nenhum. Mas desde então, isso não acontece. Eu não consigo fazer isso. Até desculpa se o olhar tá meio fora aqui da câmera, eu nunca costumo com essas porcarias. Então o que aconteceu? Pouco depois que eu comecei a melhorar, né, em termos, porque as sequelas ficaram, algumas pelo menos, em que inclui um certo torpor mental, tá? E isso tem me atrapalhado bastante, tem me deixado um pouco mais lento que o normal. E
Então eu estava no relacionamento, não era casado no papel, mas vivia com a pessoa que eu namorava, então era aquele casamento do século XXI, né? Você só vai morar e pronto. A relação terminou, pra mim foi uma bomba, de repente a relação tinha acabado, eu cheio de sequela, dezembro foi se arrastando assim, eu tentando adiar a revista, emiti um comunicado por e-mail que poucos autores receberam, tentando jogar para um pouco depois. É aquilo que eu ia falar, né? Que até houve uma tentativa de contato. Então, tá, beleza. De repente eu tinha que sair da casa em que eu tava. Até tinha um certo período para isso, mas com uma situação meio chata, não vou entrar em detalhes sobre isso. E então, uma pessoa que eu tinha como amiga, a gente foi morar no Rio de Janeiro. Eu falei, não, beleza, eu pego minhas coisas, vou pro Rio, tá tudo certo, né? Comecei a refazer minha vida. Chegando lá, não quero de novo entrar em detalhes do que aconteceu, mas foi uma situação bem complicada e eu tive que voltar no dia seguinte. Então eu voltei no dia seguinte para minha cidade, eu não tinha uma casa fixa para arrumar ainda, né? Assim, ainda fiquei alguns dias na casa da minha ex. Depois fui para a casa de um grande amigo meu, Bernardo Ribeiro. Até recebi força de amigos aí, até que publicaram na revista também, deram maior força. Grande abraço pro Robilan Correia e pro Luiz Henrique Secaniqui. Inclusive tem um canal no YouTube que é o Monstros e Aventuras, onde eu sempre tenho um quadro lá. Não houve quadro meu que sempre é no começo de janeiro devido a isso, né? Devido a esse monte de problemas. Esse quadro é todo começo de mês, inclusive dia 9 vou aparecer lá, tá bom, gente? Para quem quiser aparecer no canal Monstros e Aventuras. E em janeiro nem houve condições tanto de locação como mentais para dar uma entrevista, né? Participar num quadro lá. E acabou que de repente eu estava ali procurando apartamento, procurando mobília, né, para colocar na casa, aquele desespero, aquela correria para ter logo um lugar, né? Contratar uma internet, já estava com o nome sujo já para outras questões, e aí que complica tudo mesmo. Foi uma situação bem desagradável. Nesse meio tempo conheci muita gente legal que me ajudou, deu uma força de uma forma ou de outra. E, bom, de repente eu não tinha mais dinheiro nenhum. O dinheiro que eu tinha até ir para o Rio de Janeiro já não era nenhum. O dinheiro que eu tinha foi dinheiro de royalties de livro que caiu na Amazon. Então, assim, eu fui para outra cidade para me instalar lá. Voltei com dinheiro de livro, aluguei apartamento com dinheiro de livro, de royalties. Montei a mobília com dinheiro de royalties, de livro e foi isso. E de repente eu estava zerado, não tinha nem o que comer. Né? Peguei dinheiro emprestado para fazer isso, né, ali com o Luiz, não tenho o menor problema em falar isso. E eu precisava resolver a situação que eu tava. Como que eu ia fazer isso? Revisando o livro. Então precisei pegar aquele monte de serviço de livro, pagar quem eu estava devendo, pagar prestação de coisa, pagar taxa de serviço, que o apartamento estava cheio de problema, né? Encanamento querendo estourar, você abre a torneira, de repente não sai aquele jato. Eu falei, puta merda, né? Que eu faço? E foi isso, até perdão pelo palavrão, escapou. E a revista foi se adiando no meio desse turbilhão de coisas. É, Normalmente numa sequela de Covid a gente vê que a pessoa vai melhorando aos poucos. No meu caso tá esquisitíssimo, tem dia que eu acordo bem, né? Não vou dizer ótimo, nenhum dia foi como era antes a cabeça, nem o corpo, muito menos. A capacidade pulmonar foi embora, tá? Menos da metade do que era. E tem dia que eu acordo um lixo, parece que eu tô com Covid de novo. E isso é bem imprevisível. Eu não consigo saber, tipo assim, amanhã eu estarei bem. Não. Amanhã eu posso acordar perto do que era antes. Depois de amanhã eu posso acordar um lixo, como se eu tivesse um Covid de novo. Então, é uma situação péssima. Né? Eu trabalho com imprevisibilidade agora o tempo todo. Não.
sabe? Eu não consigo mensurar quando eu estou bem e quando eu não estou. Até por isso, quando eu fui fechar esse novo serviço, para ter um dinheiro mesmo, precisava, né, com urgência, eu coloquei um prazo um pouco maior do que eu costumo colocar. Eu costumava, parece que agora eu vou ter que. Se um dos meus diferenciais era ter sempre um prazo curtíssimo, pela alta capacidade, né, de fazer as coisas, agora meu prazo é um prazo normal, deixou de ser um diferencial. E eu estou me adaptando a essa nova realidade. Qual a boa notícia em meio a isso tudo? Boa notícia é que a revista está quase pronta. Tá? Nesse meio tempo eu não deixei de trabalhar nela, eu não deixei de fazer o que precisava ser feito na revista, que aí envolveu revisão, diagramação. Agora eu estou na parte de ajustar o copydesk. Em tese eu poderia pegar a revista agora, e colocar na Amazon. Só que isso, ela não atenderia ao parâmetro de qualidade que eu quero para o produto final. Desde o começo, quando comecei a abrir ali as inscrições para ela, isso foi em agosto de 2020, tá? Hoje é dia 3 de 3 de 2021. Desde ali de agosto de 2020, eu sempre coloquei, ó, eu quero um negócio de altíssimo padrão. Não adianta eu querer passar a carruagem na frente dos bois, que não vai dar certo. Então, assim, mesmo com todos esses pormenores da vida pessoal, eu nunca deixei a vida pessoal interferir na vida profissional. Isso está me deixando, assim, extremamente mal. Até contribuiu para dar uma recaída na depressão. Fiquei dias sem falar com ninguém, fiquei incomunicável. O pessoal até ficou preocupado em janeiro, em fevereiro também. Não queria falar com ninguém, né? Não é nem que eu não queria, não conseguia mesmo, fiquei isolado. Então, assim, foi um processo de adaptação complicado. Agora que estou emocionalmente mais estável, estou conseguindo levar a coisa à frente com mais próximo do que era, né? Eu ia falar com mais afinco, mas nunca deixou de ter afinco. O que faltou foi capacidade mesmo de levar a coisa à frente devido a isso. Agora que eu estou mais adaptado a isso, o que eu penso em fazer? Não deixar a revista mais como bimestral, como seria antes. Deixar como trimestral, igual lá no início, quando abriu o edital, seria deixar ela trimestral mesmo, porque assim eu tenho mais tempo de fazer outras coisas em paralelo, que eu preciso dar andamento, e a revista. Até porque a revista envolve toda uma logística que a maioria das pessoas não percebem. Isso daí envolve divulgação, envolve prospecção de autores, prospecção de público, né, que são duas coisas, duas etapas distintas, mas elas têm que muitas vezes funcionar ao mesmo tempo. Aí envolve a campanha de marketing da coisa, como que vai ser feito, aí envolve o trabalho gráfico do negócio, a revisão, a diagramação, tudo ali, né? O que vai entrar na edição tal. Tipo assim, por exemplo, não adianta eu aprovar um monte de conto que é bom, mas que não vai atender o interesse comercial ali. Ou então que às vezes vai ser um autor que eu vou ter extrema dificuldade posteriormente de trabalhar com ele para fazer um agenciamento, alguma coisa assim. Por que eu estou falando isso? Porque um dos diferenciais da revista sempre foi fazer agenciamento de autores que quisessem esse tipo de coisa. Ah, o autor tal também ele divulgou uma obra independente ou numa editora? Beleza, a gente vai e entra com a divulgação em cima. Isso de forma vitalícia, não importa se ele publicou na primeira, segunda edição, e se a revista chegar na centésima, não interessa. Ele é um autor que contribuiu para o andamento da revista. Então, até para não haver essa, vamos dizer assim, esse abandono do escritor, entende? Muitas vezes você só fecha o contrato ali, fez o serviço, tá, pronto, não, acabou. A ideia da revista sempre foi construir uma teia de relações, né? Tanto que tem autores ali que se tornaram amigos, autores que agora estão fazendo projetos independentes juntos, são autores que são chamados para editoras, né? Tem todo um hall de coisas. Ó, hoje, sendo ali dia 3/3, ontem mesmo o Robilan Corrêa estava numa live junto com o Marco Antônio Colares, que até publicou na primeira edição uma história trazendo o Conan, o Bárbaro, e tava o Eduardo Spohr lá também na live. Então é um negócio que vai assim contribuindo, né? Teve o Jaime de Andruarte também, publicou, teve um monte de gente legal. Teve a Tainá Oliveira também.
que começou a lançar coisas do universo dela, que remete muito ali ao Hellblazer e tal. Então, assim, são autores que eles vão se destacando de uma forma ou de outra, né, em maior ou menor nível. Isso daí é muito relativo, isso oscila muito de escritor para escritor, tá? De obra para obra. Mas são autores que você vai vendo ali a potencialidade, né? Você tem a Night... Ih, eu sempre confundo. Ayala. Não é a Night Shyamalan, não. A Night Ayala, que é um escritor nacional também, né? Pseudônimo do André Souza, não tem problema falar isso. E você vai vendo eles ganhando mais destaque. Ele lançou agora em dezembro também um projeto de financiamento coletivo dele, de uma obra. E é isso que eu gosto na revista, sabe? É justamente essa capacidade de impulsionar a literatura de outros autores, não só a minha. Então, assim, eu peço desculpas por esse atraso, embora assim, eu sei que não vai consertar isso, né? Que, igual eu já coloquei no meu conto A Cidade Sob as Estrelas, o tempo é o único recurso que, uma vez que você perde, você nunca recupera ele. Não existe isso de recuperar tempo perdido. Dinheiro para recuperar, saúde para recuperar, tempo não, tempo foi embora. Então, assim, eu peço mil desculpas, mil perdões por isso, tá? É algo que eu estou correndo atrás o quanto antes para corrigir. Eu não posso dar uma previsão exata, né, de quando a segunda edição vai sair, mas eu prometo, juro, que ela sai ainda em março agora. Até eu olhei aqui para conferir o mês agora, que a gente está, 3/3. Falei isso as 2, 3 vezes. Mas, juro, prometo, sai agora em março. De toda maneira, eu preciso lançar isso em março agora, tá bom? Questão assim de honra mesmo. Estou dando a minha palavra para vocês que eu vou conseguir cumprir isso dessa vez, tá bom? E mais uma vez, mil desculpas para todo mundo. Deve ser a vez que eu estou mais constrangido da minha vida por fazer um pronunciamento de alguma coisa assim, porque eu sei que eu estou errado na história. Mas a gente vai dar um jeito nisso, tá bom? E vamos fazer uma segunda edição ainda melhor que a primeira, que até hoje está vendendo muito bem, os royalties já foram encaminhados para caridade, como foi prometido. E é isso, gente. Até a próxima e torço para que vocês me entendam. Se não entenderem, eu entendo vocês não entenderem também. E mil perdões, tá bom? Até a próxima. Eu agora que estou mais estável, eu vou buscar manter todo mundo mais atualizado de forma mais direta, tá bom? Enquanto vou fazendo esses outros serviços em paralelo e fazendo o copy desk da revista, que é justamente essa parte de melhoria dos textos, tá bom? Porque eu quero realmente trazer o melhor. Quero cumprir a proposta que foi feita originalmente, tá bom? Então, até mais e é isso, gente. Qualquer coisa é só me chamarem no Facebook, tá? Que é Jean Gabriel Alamo, colocar no Instagram tudo junto, Jean Gabriel Alamo também, só que eu nunca uso Instagram, eu raramente lembro que existe. Agora eu tô mais no Twitter também, de certa forma, tô postando lá, só colocar Jean Gabriel Alamo tudo junto, tá bom? Até mais.